que é importante sinalizar? No nosso caso, no Brasil, nós já tínhamos um processo de avaliação de desempenho e a sequência, a lógica é basicamente a mesma. O sistema é totalmente intuitivo, então isso para a gente de alguma forma nos ajuda, porque a gente vai estar seguindo mais ou menos a mesma sequência de processo que nós fazíamos anteriormente, a diferença é que a gente vai estar numa plataforma diferente. O que é importante trazer para vocês, né? Esse processo é chamado de PDD, né? Basicamente, o que é o PDD? O PDD ele é um diálogo de desempenho e desenvolvimento, ou seja, é a nossa avaliação de desempenho. Qual é o objetivo desse processo? Agora nós passamos a ter um processo global e estruturado, ou seja, todos os países, em todas as unidades de negócio, passam a ter a mesma forma de avaliação. O que é bacana a gente olhar nesse contexto? Na nossa avaliação anterior, a gente olhava competências e olhava valores. E no final a gente fazia discussão de consenso, onde a gente discutia como e o que fizemos ao longo do ano para a gente projetar o ano seguinte. Nessa avaliação, nós vamos ter a parte do desempenho, que basicamente contempla a análise qualitativa, ou seja, o que e o como, e a gente tem também uma discussão na parte do feedback, né, que inclui as metas. As metas ainda não estão configuradas nesse sistema. A gente continua usando o sistema da Humani para discussão de metas, ou seja, tanto aquilo que a gente fez ao longo desse ano, quanto aquilo que a gente deveria fazer para o próximo ano, e a gente discute competências também. Fizemos ao longo desse ano algumas comunicações trazendo as novas competências do grupo, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, muito conectada com o que a gente vem discutindo, de Great Place to Work, de agilidade e também alinha os valores que o grupo tem, ou seja, a lógica permanece a mesma daquilo que a gente vinha fazendo. E aí eles chamam, né, a parte de consenso, ou seja, o momento do feedback, a discussão entre o colaborador e gestor de PDD Talk. Tudo isso nós vamos falar nessa apresentação de hoje e a minha expectativa é, ao final, deixar um espaço para que vocês tragam dúvidas ou, enfim, questões que vocês acham que é importante a gente discutir. Por que é importante a gente fazer esse processo, seja de feedback, seja de avaliação de desempenho? A gente já tem mostrado isso com o processo da Great Place to Work, mas aqui o Global traz para a gente algumas pesquisas que mostram que todo esse processo impacta na satisfação do colaborador, na motivação e na retenção. Quem tem me ouvido falar sabe que eu não gosto dessa palavra retenção, porque eu prefiro a escolha, né? Ou seja, as pessoas estão conosco porque escolheram estar conosco. Mas aqui, basicamente, o que a gente quer mostrar para vocês é que 73% dos colaboradores nessa pesquisa, que é de um recurso chamado Office Vibe, mostra que fica mais satisfeito a partir do momento que recebem um reconhecimento, que recebem um feedback do seu gestor. 78% diz que receber esse reconhecimento ou ter este tipo de diálogo motiva a sua energia para o trabalho, né? E a gente tem aqui informações sobre diminuição das taxas de rotatividade ou turnover, né, devido a esses feedbacks contínuos. Então, essa é a importância desse processo e a gente tem trabalhado em conjunto todos os países para que a gente possa fortalecer cada vez mais essa ação, que não é uma ação pura e simplesmente anual, mas a consequência de ações contínuas ao longo do ano, tá? O que significa isso para a gente enquanto colaborador? Por que a gente deveria ter um processo de avaliação de desempenho e principalmente agora que a gente está falando de um trabalho que é conjunto, né, e que é linear para todos os países? Primeiro, a gente está falando da transparência, ou seja, é um processo de gestão de desempenho padronizado e transparente em todo o mundo. As pessoas vão ser avaliadas da mesma forma, com as mesmas competências, e isso acaba eliminando qualquer tipo de viés, né, que a gente possa ter no processo, porque a visão é a mesma para todos. O outro ponto é a questão da imparcialidade, ou seja, todos participam do mesmo processo, com os mesmos critérios e são comparáveis entre si. A certeza de que a gente tem essa repetição anual com cada colaborador, apesar da gente o tempo todo estar fortalecendo a importância do feedback contínuo,
esse é um processo que, de alguma forma, amarra tudo aquilo que foi feito ao longo do ano. Então, a certeza de que essa é uma prioridade para a organização, a gente tem a partir do momento que a gente torna isso algo como parte da nossa rotina. Desenvolvimento, todos têm a oportunidade de receber um feedback estruturado, né? E isso ajuda no processo de desenvolvimento individual e, de alguma forma, isso molda as oportunidades, né? Porque vocês vão ver um pouquinho mais para frente que o que a gente vai ter de diferença nessa proposta de avaliação de desempenho é uma sessão que fala especificamente dos anseios, aspirações de carreira. Não é uma sessão obrigatória, mas a gente recomenda que seja preenchida justamente porque isso fica dentro de uma plataforma onde todos podem ter acesso e a gente consegue fazer a gestão de uma melhor forma. O Workday, a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos últimos 2 anos. Tivemos o primeiro módulo, que era um módulo mais administrativo, vamos dizer assim, onde a gente tem a visualização de organograma, dados como a remuneração ou até mesmo a questão de cargos, a estrutura como um todo, e a gente tem um plano de desenvolvimento dessa ferramenta aí para os próximos anos, contemplando tudo o que diz respeito à gestão de recursos humanos, ou seja, tudo aquilo que estiver ligado às pessoas da organização vão ser concentradas nessa ferramenta do Workday. Ponto importante é que a gente quer cada vez mais trabalhar com a autonomia das pessoas, fortalecer a autonomia para que as pessoas tenham acesso às informações, né? E quando a gente fala de sistemas que são diferentes, distintos, né, a gente acaba tendo problemas, seja na consolidação da informação, a gente acaba demandando mais tempo, mais energia. Então, de alguma forma, isso também reforça o processo de otimização e digitalização dessas etapas no que diz respeito à gestão de pessoas. Aqui, um ponto importante é qual é o grupo foco para esse processo do PDD. A gente está falando especificamente de funcionários ativos, ou seja, os colaboradores ativos das AIS contratados até 1 de julho, tá? O que significa isso? Até 1 de julho, todas as pessoas que estavam na empresa precisam passar por esse processo de avaliação de desempenho. Após essa data, a gente só vai conseguir fazer o processo de feedback, ou seja, não entra no ciclo como um todo, até pelo tempo que tem de empresa. A gente está falando aí de julho, agosto e setembro, seriam 3 meses de empresa, muito pouco tempo para fazer uma avaliação tão completa. Mas é óbvio que a gente nunca desmerece a importância do processo de feedback. O que a gente exclui, né, como público desse processo? Os aprendizes, os trabalhadores temporários, os estagiários, os terceiros, até pelo tempo que normalmente esses profissionais ficam na organização. E aqui o que a gente quer trazer para o processo é consistência, ou seja, consistência de entrega, tá? E normalmente com esses públicos a gente acaba, óbvio, tem consistência de entrega? Tem, mas não tem uma obrigatoriedade como o funcionário ativo tem do ponto de vista de ficha de objetivos, de metas. Então é muito mais um processo de aprendizagem, né, nesses casos aqui que estão excluídos do público-alvo, do que propriamente o processo de execução, de entrega com a cobrança de resultados. Cronograma. Iniciamos ontem, ou seja, todo mundo que entrar no Workday, a partir de ontem, né, já vai visualizar uma tarefa que é a tarefa de autoavaliação. Essa tarefa de autoavaliação a gente recomenda fortemente que seja feita no mais tardar até o dia 15 de setembro, ou seja, tem 1 mês para poder fazer esse processo. Quanto antes, melhor, mas é óbvio que a gente pede para que faça com tempo, para que faça uma reflexão de fato consistente, né? Porque a próxima etapa é esse formulário seguir para o gestor. E aí, basicamente, é a mesma lógica que nós tínhamos no sistema anterior. Fazemos a nossa autoavaliação, o gestor faz a nossa avaliação, e aí a gente tem um momento que seria o que a gente chama do PDD feedback, né? Ou da etapa de consenso, que é o momento onde a gente conversa sobre essa avaliação, tanto mostrando as nossas percepções quanto colaborador, quanto o gestor trazendo as percepções dele, e a gente tem a possibilidade de fechar plano de ação, quais são as metas para o próximo ano, como foi o nosso ano em termos de metas, justamente para a gente encerrar esse ciclo. Uma vez que a gente faz essa discussão, né, e aqui a gente fala fora do sistema porque é uma